Morrendo de saudade. Parece que de quarta-feira a domingo havia um grande abismo, uma eternidade, e domingo não chegava. E eu falava, rapaz, esse domingo está demorando demais. E até que enfim ele chegou, e aqui estamos, mais uma vez, unidos por um propósito. Propósito esse, adorar a Deus. Né? O único propósito, um bom mineiro, saudade dá de trem, vai dar de distância, de tanto saudade. E hoje, né, vamos falar alguma coisa bem especial. Eu tirei o dia para falar sobre missões. Dia 26, agora, sexta-feira, é comemorado o Dia do Missionário Batista. Então, no dia 26 desse mês, é comemorado o Dia do Missionário Batista. Essa semana também foi o Dia da Educação Missionária Cristã. Eu não me lembro a data, então para não errar aqui, eu só sei que foi essa semana, eu não me lembro agora de cabeça, porque são muitas datas e às vezes a gente, né, acaba esquecendo o dia certo, mas essa semana também foi o Dia da Educação Missionária Cristã. Então, se você é um missionário que está no campo, levando a palavra de Deus, eu queria deixar para você um abraço gigantesco e dizer que eu sou seu fã. Eu digo que sou fã de quem é um missionário. Um missionário, para mim, é quase um Capitão América, é um super-herói na face da terra. É alguém que, se a gente fosse juntar todos eles e fazer um grupo, eu poderia te dizer que esse seria a Liga da Justiça. Então, um abraço a todos os missionários que estão no campo. E hoje eu queria tratar de um assunto específico de missões. E o título que eu coloquei para essa mensagem é Missões, uma ordem de Deus, uma missão da igreja e uma necessidade para o mundo. Então a gente vai tratar de 3 coisas hoje: ordem de Deus, missão da igreja e necessidade para o mundo. Em homenagem aos nossos amados irmãos que estão no campo, eu pensei nessa mensagem. Então você que está no campo, sinta-se homenageado pela palavra que Deus colocou ao meu coração. E nada melhor do que falar em missões quando a gente quer falar, nada melhor que falar em Mateus 28, na grande comissão, no versículo 18 até o versículo 20. Então eu convido a você a abrir a sua Bíblia, no versículo 18 de Mateus 28, última palavras do livro de Mateus, a grande comissão. A gente vai trabalhar um pouquinho nela. E graças a Deus, hoje a gente está com tempo. Eu estou aqui me sentindo uma criança no púlpito. Olhando ali ainda 10h20, alguma coisa, que lindo. Deus é maravilhoso. Se você pode dar um amém aí, deixa um amém aí nos comentários, porque Deus é bom. Então diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhe ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém? Missões, uma ordem de Deus, uma missão da igreja e uma necessidade do mundo. E esse texto ele é maravilhoso porque ele é muito rico. E eu vou falar que, por mais que você já tenha escutado diversas vezes, vários pregadores vim falar sobre esse texto, eu te falo que Deus falou ao seu coração de outras maneiras, das quais de repente ele não vai falar hoje, porque esse texto realmente é muito rico em detalhes, dos quais nos levam a
ter essa visão de que a missão é uma ordem de Deus, é uma missão da igreja, para isso que a igreja existe, e é uma necessidade do mundo. E a gente vai começar já tratando sobre ordem de Deus. Nós vamos ver que Jesus aparece para os discípulos ali reunidos, e ele deixa uma ordem expressa naquele momento, uma ordem da qual não é uma sentença, não é uma ideia, não é uma sugestão, não é alguma coisa, se vocês puderem, faça. Ele dá uma ordem expressa, e essa expressa, a ordem em algumas Bíblias está ide, na minha está vão e façam, vão. E é uma ordem direta, é uma ordem que leva a uma ação, é uma ordem que não te deixa num momento estático, parado, que você precisa ir. E para quem Deus dá essa ordem? Para os seus discípulos. Então, se eu e você se consideramos discípulos de Deus, tenha a verdade na sua vida, que esta palavra também é para você. Então, Deus inicia já esta comissão dizendo aos discípulos: vão, ide e façam. Enquanto você estiver indo, caminhando, andando, fazendo qualquer coisa, faça discípulo. Se você está no seu trabalho, se você está na rua, se você está no ônibus, em todo momento, em tempo e fora de tempo, fale de Deus e faça discípulos. E com qual autoridade Jesus dá esta ordem? Nós vamos ver, e eu acho legal que o versículo 19, ele começa por portanto, uma conjunção coordenativa, conclusiva, que conclui algo, né? O portanto, essa conjunção, ela dá uma conclusão a algo que foi falado anteriormente. E o que Jesus fala anteriormente, no versículo 18, então Jesus aproximou dos discípulos e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão. Jesus conclui aquilo que ele fala, e ele diz: vocês vão ter que ir, porque foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade, seja lá no céu, seja na terra, está em mim. Então, pela autoridade que eu tenho, eu estou mandando vocês vão e façam. Não é uma ideia, é uma ordenança. E assim como eu gosto de sempre fazer essa comparação, assim como tem os 10 mandamentos que está lá, esse aqui também é um mandamento de Deus. Da mesma maneira que você deixa de cumprir este mandamento, você está deixando, é a mesma coisa se você deixasse de cumprir um dos 10 mandamentos. E às vezes eu e você não temos a noção de que ir, fazer discípulo, é uma ordem direta para todos os discípulos de Deus, e isso inclui eu e você. E a gente só deixa de cumprir esta ordenança por 2 ocasiões. A primeira é, se eu e você não nos consideramos discípulos de Cristo. Nós viemos à igreja por achar um clubezinho maneiro, porque as pessoas que estão aqui, eu gosto muito de conviver com elas, porque eu não sei falar não para o pastor, e eu fico com pena quando o pastor me liga, eu falo: pô, pastor, essa parada aí não é para mim não, então eu não quero ir não, mas aí eu fico com pena. Então, se eu e você não se consideramos discípulo de Cristo, realmente esta ordenança não é para nós. Ou a segunda oportunidade, a segunda teoria, que seria estarmos em pecado. E quando o homem está em pecado, a pior coisa, o pior medo que ele tem é falar de Deus. O homem, quando está em pecado, e ele está na igreja, e ele é um convertido, mas tem aquele seu pecadinho de estimação, a primeira coisa que ele tem é medo, temor de falar de Deus. Porque ele tem medo de aparecer o acusador e falar: logo você está falando de Deus? Quem é você para ter tal autoridade ou autonomia para falar de Deus? Então, estas são as 2 únicas e exclusivas
oportunidades das quais eu e você deixaríamos de ir e fazer discípulo. É uma ordem de Deus, uma ordem direta de Deus, uma missão da igreja. A razão da qual o homem existe é glorificar a Deus. Seu coração recebeu o fôlego de vida dele. A sua vida é um fôlego de vida dele, e se você for dele, vai voltar para ele. Então, eu e você recebemos a vida para viver glorificando a Deus. E por isso que ele diz que precisamos, em tempo, pensamento, dinheiro e esforços. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, precisamos fazer tudo para a glória de Deus. Então já temos um sentido da nossa vida. A nossa vida existencial, ela é para uma e única exclusividade: glorificar a Deus. E missão está dentro dessa glorificação a Deus. Qualquer coisa mais simples a gente precisa fazer para glorificar a Deus. E aí fica uma grande pergunta: e por que eu e você não fazemos parte do ID? Ou melhor, qual parte do ID você faz? Eu fico pensando muito, e quando vai falar de missões, mexe muito ao meu coração. Missões é algo que está muito ligado à minha pessoa, e sempre, quando eu vou falar, é algo que, se deixar, eu vou ficar aqui até o culto da noite, a gente vai emendar os dois. Você precisa ter uma certeza que tenha você ou não na obra de Deus, o ID dele será feito. O ID de Deus não precisa de mim nem de você. Deus é autossuficiente para poder fazer acontecer, para poder fazer converter, para poder fazer o homem o conhecer. Primeira coisa, porque eu e você não temos poder nenhum. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Nós vamos ver na vida do nosso amado apóstolo Paulo, que ninguém foi lá falar com ele, foi o próprio Jesus. Apareceu para ele e falou: por que me persegues? Mas Deus nos dá a oportunidade de sermos um instrumento utilizado nas suas mãos para ganhar esse benefício maravilhoso de participar com Ele da sua obra. Eu e você não temos poder nenhum, mas temos a oportunidade de sermos abençoados em participar de tamanha grandeza, de algo tão maravilhoso, da qual é evangelizar o mundo através de Jesus Cristo. Eu e você somos bisturis nas mãos de Deus. E quando nós se colocamos na mão do nosso grande mestre, Ele nos usa para que vidas sejam transformadas através dele, na qual Ele utiliza aquele bisturi para cortar o que precisa ser cortado e colocar de volta aquilo que se foi perdido. Eu e você não precisamos ser grandes homens conhecedores da palavra. O principal não sou eu e nem é você. Nós não somos o principal de nada. Não é você e eu que vamos mover as pessoas. Você não é o motivo por trás de tudo isso. Você é um convidado apenas a participar desse privilégio de sermos participantes da obra missionária de Deus. Então, por que não participamos? Melhor dizendo, por que não vamos? Porque eu e você não vamos. E aí, fico sempre indignado, e me desculpe se você ama essa frase,
Me desculpe também, pastor, porque a maioria dos pastores são apaixonados por essa frase tão romântica. Eu acho que deve ter sido Shakespeare que escreveu essa frase de tão romântica. Missões é feita pelos pés dos que vão, os joelhos dos que oram e as mãos dos que doam. Missões é indo. Orar é uma obrigação se você é um discípulo. Doar suas riquezas, seus bens, é uma demonstração de amor a Deus em retribuir uma parte daquilo que Ele te dá todos os dias. Missões é feita em ir. E eu e você ficamos presos nesse romantismo maravilhoso criado pelo homem, no qual missões é feita pelos pés dos que vão, os joelhos dos que oram e a mão dos que contribuem. E aí eu e você contribuímos, adotamos um missionário, e aí todo mês fomos lá e damos dinheiro. E aí acaba virando nossos empregados, porque a gente cobra ele um relatório, e ele tem que vir aqui apresentar um relatório, tem que ser um relatório bem sucedido, com várias pessoas convertidas, com igrejas instaladas, com pessoas sendo evangelizadas, e a gente nem se preocupa se ele tem o que comer, se ele tem o que beber, nem dá uma telefonema, não passa um WhatsApp, não entra no Facebook do cara e fala, e aí meu irmão, como você está precisando de alguma coisa? Não, nós contratamos missionários, porque achamos que a missões é isso. Se eu dobrar os meus joelhos aqui agora e orar pelo missionário, eu já me tornei um missionário, eu fiz minha parte nas missões, e aí eu fico reclamando com o pastor todo domingo, que a minha esposa, o meu marido não vem à igreja, porque eles não são convertidos, e você, cabra da peste, não para um minuto para falar de Deus com essa pessoa que está ao seu lado, porque você diz, pastor, vai lá falar com a minha esposa, ela precisa ouvir a Deus, e você é responsável em falar de Deus para ela e para ele. Você é um missionário e Deus te chama, ide e vai fazer discípulo em todas as nações, inclusive no Brasil, não é só lá fora. Romantismo barato que criamos. E aí temos essa noção de que se eu doar um dinheirinho ali, se eu dobrar meu joelho, pronto, sou um missionário. Eu fiz minha parte em missões. Não sei se você se considera igreja, mas se você é uma igreja, é sua missão ir. E não precisa ir lá fora. É em todas as nações. O Brasil é uma nação. Santíssimo está dentro dessa nação. Campo Grande, Realengo, não sei onde você mora. Se você é de outro estado, o outro estado que você também mora, também faz parte dessa nação. Então, o seu vizinho é um campo missionário, a sua esposa é um campo missionário, o seu filho é um campo missionário, o seu chefe é um campo missionário. Todas as pessoas que estão ao seu redor, elas são um campo missionário. O amado pastor, já falecido, Isaac Nunes Pinheiro, dizia uma coisa: a igreja é o local onde recarregamos as nossas baterias para que durante a semana nós possamos gastá-las fazendo o ID de Deus. Eu vou à igreja, adoro ao Senhor, apresento a Ele o meu melhor louvor, apresento a Ele a minha melhor adoração, recarrego as minhas baterias espirituais. Para quê? Para quando eu sair por aquela porta, eu comece a evangelizar, a pregar o ID, a mandar ao mundo todo, a quem estiver do meu lado, só o Senhor é Deus. Só Jesus salva. E não precisa você ser um grande pregador. Se a gente for ver o livro de Jonas, que pregação que Jonas fez? E Nínive todo se converteu. Porque o poder não estava nele. O poder estava naquele que o enviou. Jonas só foi um instrumento utilizado por Deus. E eu e você ficamos presos neste romantismo
barato criados por homens. Ser um instrumento nas mãos de Deus é se dispor todos os dias, todo momento, toda hora, em ser utilizado por Deus. Imagine um bisturi que fica ali, está à disposição do médico em qualquer momento que precisar pegá-lo, aquele instrumento, e fazer o que quiser. Assim sou eu e você. Assim devemos ser, né? Porque às vezes não somos. Assim devemos ser nas mãos de Deus. Um bisturi, um instrumento que está aqui, ó, pronto, para na hora que Deus falar, preciso fazer uma operação, ele mete a mão em você e faz. Vai, meu filho. Vai, meu filho. E eu acho tão lindo, porque a gente fica com medo, e olha como termina o versículo 20. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E por isso que eu digo que eu e você somos instrumentos na mão de Deus. Porque Jesus vai estar conosco em todos os momentos, até o fim dos tempos. Então, se eu vou em nome de Jesus, Jesus lá vai estar. É claro que se eu for no meu nome lá, ele não vai estar. Mas se eu for em nome de Jesus, Jesus vai estar lá. Mas porque eu e você ficamos presos nos romantismos baratos, criados pelos homens, porque eu e você não oramos, porque eu e você não lemos a Bíblia da maneira que deveríamos, com a dedicação que deveríamos. Eu e você somos falhos. Um grande exemplo, todo domingo precisamos chegar aqui e falar, a nossa igreja continua funcionando, e a gente está lá com as células funcionando todo dia, tem célula lá rolando e tudo mais. E aí, quando a gente entra na célula, na quinta-feira, tinha eu e mais dois. Eu e mais dois. Graças a Deus que tinham dois. Os outros foram entrando no meio do caminho já. Perderam a bênção do início. Alguns nem entraram. Nós temos esse romantismo muito barato dentro de nós, coisas das quais nos levam a ter um evangelho pobre, fraco. É só nós pensarmos numa coisa, nos gloriamos tanto que o evangelho vem crescendo no Brasil. O número de evangélicos vem crescendo ano a ano no Brasil. E o Brasil cada vez está pior. Não fazemos diferença nenhuma. Tudo crente Nutella. É tudo crente Nutella, cara. Se for chegar aqui na igreja e falar, irmãos, vamos dobrar nossos joelhos e vamos iniciar um momento de oração. Se passar de 5 minutos, já tem a gente assim, ó. E tá dando aqui, já levanta. Porque é Nutella. É Nutella. Martinho Lutero, e eu falei isso na nossa célula na quinta, ele se trancou no quarto para orar. E lá ele estava orando, se ajoelhou, trancou o quarto, foi com a esposa, vou entrar aqui no quarto, vou orar, porque eu estou precisando falar com Deus. E aí ele dobrou seus joelhos e lá começou a orar. Passou um dia, passou 2 dias, passou o 3º dia, a esposa já entrou em desespero. Esse homem morreu lá dentro. 3 dias? O que está acontecendo? E aí ela chama os caboquinhos para ajudar, os caboquinhos, pau! Arromba a porta. E quando arromba a porta, estava Martinho Lutero de joelhos, orando. Seus joelhos estavam em brasas, sangrando. E estava ele lá, na mesma posição de início, 3 dias depois, falando com Deus. E eu e você, se formos ficar 10 minutos de joelho, só o Senhor. Aparece artrite, artrose, tudo que é ose, tudo que é ite. E a gente começa a dar um monte de desculpa, tá dando cãibra. É tudo Nutella. Tudo Nutella. Precisamos ir, irmão. Precisamos ir. E por que precisamos ir? Porque é uma necessidade
do mundo. O mundo nunca teve tanta necessidade quanto hoje. E eu sei que para o futuro terá mais necessidade ainda, porque a tendência é as coisas piorarem. Mas o mundo nunca teve tanta necessidade como a atualidade em receber a transformação que só Deus pode dar. Nós queremos trazer transformações ao mundo de várias maneiras. Brigamos na internet por ideologias políticas. Porque os vermelhos são assim, são assado, distribui a renda para o povo e não sei o que não sei o que lá. Porque os azuis são mais democráticos. E se você estudar, e se você correr atrás, você vai ter uma vida melhor. E isso sim é uma verdadeira justiça. Não, porque aqueles que nem estão no vermelho e nem estão no azul, eles estão no meio termo. E, no meio termo pega os dois lados, o que é bom daqui, o que é bom dali, faz um conjunto e traça um objetivo. E a gente perde tempo discutindo coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Quer transformar o mundo? Está aqui. A grande transformação que o mundo necessita está aqui. Neste livro que eu estou te mostrando. Este livro contém as palavras das quais o mundo precisa ouvir. E aqui contém o caminho do qual libertará o mundo. Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nós vamos ver que a Bíblia inicia, e aqui eu vou pegar aqui, a Bíblia de estudo tem umas 300 páginas antes de chegar ao início. A Bíblia diz assim: no início, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Se a gente for olhar no hebraico Elohim, nós vamos ter a visão da Trindade de Deus presente no princípio. Mas se a gente for olhar João 1, e aqui, vamos pegar aqui João 1, João diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. E ele estava com Deus no princípio. Preste atenção, Jesus Cristo estava já no princípio. E se a gente for pegar Apocalipse 21, o último livro, 22, o último livro o último versículo da Bíblia, o último versículo é 21 mesmo. Está assim escrito: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. E quem é o amém? Se a gente for olhar de novo em Apocalipse, e depois você pode ler as cartas, o amém é Jesus Cristo. A Bíblia inicia com Jesus Cristo e a Bíblia termina com Jesus Cristo. Jesus Cristo é necessário, é a única maneira de que o mundo seja transformado da maneira da qual ele deveria existir. E nós ficamos perdendo o nosso tempo, em vez de nós estarmos fazendo isso, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Nós passamos o nosso tempo, e isso é bem palpável nas redes sociais, ensinando as pessoas a fazer bolo, a fazer pão, a como pintar uma casa. Isso é útil, você está ajudando um monte de pessoas. Não estou falando que seja inútil o que você está fazendo. Comentando o Big Brother, comentando a vida do famoso, comentando estilistas, comentando roupas. Mas você e eu não gastamos o tempo nas redes sociais falando: só o Senhor é Deus, só Ele salva. E se você quer transformação na sua vida,
obedeçam a Ele, porque só assim a sua vida será transformada. Eu sempre digo, e esta parece às vezes uma rebelião minha no trabalho, mas graças a Deus as pessoas entendem acima de mim que é um contestamento construtivo. Eu sempre sou muito crítico com a parte do fluxo punitivo. Alguns eu dou porque uma ordenança da empresa, eu não vou contra aquilo que a empresa determina que eu faça. Mas quando me dão a oportunidade, eu falo. Se punição desse solução na vida do ser humano, cadeia seria fábrica de anjo. Eu trabalhei 4 anos no Educandário Santo Expedito, fazendo evangelismo. E eu posso falar bem do que eu estou dizendo. Se punição, se punir com muita rigidez, fosse algo que transformasse a vida das pessoas, cadeia seria uma fábrica de anjos. Mas eu posso te dizer uma coisa, porque 4 anos eu fiquei lá e ouvi transformações em vidas através de Jesus Cristo. Mas se Jesus Cristo for pregado, se for reconhecido na vida daquela pessoa, por maior que tenha sido as suas transgressões, ele terá a sua vida transformada e terá uma nova vida em Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo é capaz de transformar a vida de qualquer ser humano, seja ele alguém que já matou várias pessoas, como seja ele que pelos olhos da sociedade é uma pessoa tão boa, tão maravilhosa. E eu te digo mais uma coisa, no inferno só tem pessoas boas. Você nunca foi no enterro que alguém fala, pô, cara, graças a Deus, isso não prestava, cara. Meu Deus, graças a Deus, Terra está lá no quinto dos infernos, o lugar dele é lá. Graças a Deus, cara, Deus nos livrou dessa peste. Você chega lá e fala, você vê, ai, como ele era bom para mim, é um ótimo marido, um ótimo pai, um ótimo filho. E aquelas pessoas vão lá para o inferno. O inferno está cheio de pessoas legais. Um monte. Um monte de pessoas legais. Ela foi legal para alguém. Ela foi legal para alguém. E eu e você ficamos lá nas nossas frases românticas, achando que tudo está bem e não está. Eu e você temos falhados, temos deixado de cumprir a nossa ordenança que Deus deixou para nós, dizendo, ide, 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 ide. Eu tenho uma vontade, eu não faço isso porque eu sei que a minha esposa vai dar um treco, mas se eu pudesse, eu ia escrever na minha parede, vão e façam discípulos, gigantesco, a parede toda. Para todo dia, quando eu acordasse, eu desse de cara e lembrasse disso. Queria escrever de frente para a minha cama, vão e façam discípulo, gigantesco, com as letras maiores que dessem na parede. Quando eu abrisse os olhos, a primeira coisa que eu ia dar de cara ia ser, vão e façam discípulos. Porque todo dia eu ia lembrar dessa grande necessidade. Eu não fiz isso no meu na minha parede, mas eu fiz isso em alguns instrumentos meus do meu trabalho. Então, quando eu ligo, a primeira mensagem que aparece é: vão e façam discípulos. Todo dia eu me lembro, todo dia, toda hora, em todo momento, que eu preciso ser um instrumento nas mãos de Deus. Vou pedir ao irmão se puder botar uma música bem baixinha de fundo. E eu queria convidar você a refletir nesse momento. Qual foi a última vez que eu e você paramos para falar
do plano de salvação para alguém? Qual foi a última vez que eu e você colocamos à disposição de Deus para ser um instrumento na vida de alguém? Aquele teu vizinho, que você tanto reclama da maneira que ele é, qual foi a última vez que você olhou por ele? Em vez de reclamar, murmurar, amaldiçoar a vida dele? Porque somos assim. Infelizmente, se alguém não nos agrada, nós acabamos amaldiçoando. A primeira frase que fazemos é: aquele desgraçado ligou de novo esse som nessa altura. Você acabou de desgraçar a vida de alguém. Qual foi a última vez que, em vez disso, você se ajoelhou e falou: Senhor, esse meu vizinho, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não tem noção, Pai, do mal que ele está fazendo. Assim, né? Quando ele bota esse som nessa altura e ele acaba afetando a vida daqueles que às vezes precisam dormir até mais tarde porque trabalham, levantam cedo, e hoje é o dia que a pessoa tem para dormir até mais tarde, para descansar. Ó Deus, fala o coração desse meu vizinho, Pai. Qual foi a última vez que você pegou o plano da salvação e chegou ao seu filho que está desviado, a sua filha que está desviado, e falou: senta aqui, filho, senta aqui, filha. Pai te ama, pai precisa falar alguma coisa que está o coração do pai perturbando. E se eu não falar, eu vou ter um colapso, vou ter um infarto. Então senta aqui comigo, eu preciso te dizer isso. Você nasceu para adorar a Deus. Senhor te colocou na vida com este objetivo. Então diz assim na palavra, diz assim aqui: qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos em frente à cama da sua esposa, do seu marido, que você tanto reclama com o pastor, com as pessoas na igreja, que ele não te acompanha na caminhada cristã? E qual foi a última vez, quando ele estava dormindo, você dobrou e falou: Senhor, aqui está o meu amado, a minha amada. O Senhor o conhece melhor do que eu. O Senhor sabe de todas as coisas, eu não preciso nem repetir. Mas, Pai, o Senhor também conhece a vontade do meu coração. É caminhar junto com esta pessoa, Pai. Poder olhar para os olhos dele e ele olhar para o meu e dizer: somos felizes em Cristo Jesus. A nossa vida tem um sentido melhor quando eu decidi estar caminhando junto contigo em Cristo Jesus. Qual foi a última vez, meu amado, que eu e você acordamos com a vontade de ir e falar e pregar e fazer discípulos por todos os lugares? Qual foi a última vez que eu e você se dispunhamos ao pastor e falou: pastor, eis-me aqui, me coloca em todos os projetos de evangelismo, eu quero participar da obra missionária, pastor. A obra missionária não é do pastor, a obra missionária não é de um departamento, a obra missionária é de toda a igreja. Qual foi a última vez que você se dispunhou, colocou à disposição de estar presente em um projeto da igreja de missões, de evangelismo? Ficamos levados pelos romantismos baratos de nossas congregações. Eu digo congresso de missões, aí vai um monte de pessoas, se assentam, escutam 4 horas, 3 horas de um homem de preto em pé, falando, mas participar que é bom, nada. Eu digo que não deveríamos fazer congressos de missões, investir em congressos,
deveríamos investir em congresso de vida espiritual, em vida santificada, em devocional, em vida santa com Deus, em vida com o Espírito Santo. Os congressos deveriam ser voltados a uma vida de santidade com Deus, porque missões é consequência de quem está firme em Deus, com a vida santa pelo Espírito Santo atuando na vida dele. E nós fazemos milhares de congressos, gastamos milhares de dinheiro para nada, porque as pessoas ouvem, quando saem do congresso não fazem nada com aquilo que ouviram. Se você e eu vamos para o congresso para isso, meu irmão, não gaste o seu dinheiro com isso. Em vez de tu pagar 100, 150 no congresso, reverte esse dinheiro para a igreja. Vai ter muito mais benefício do que você ir lá gastar seu tempo. As 4 horas que tu está lá, tu poderia estar com a sua família. Não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Se a coisa que vai entrar no ouvido vai sair no outro, não vai ter transformação, não vá. Não vá. Precisamos entender de uma vez por todas, ou assumimos o papel de discípulos de Cristo e vamos fazer discípulos e vamos transformar o mundo, ou deixaremos de aproveitar a melhor parte da vida cristã, que é ser usado por Deus em todos os tempos, de todas as maneiras e de todos os jeitos. Dia 26 foi o dia do missionário Batista. É uma data legal, porque precisamos lembrar dos missionários que estão no campo. Mas eu gostaria muito que o dia 26 fosse o dia em que os batistas aprenderam a fazer missões. Eu gostaria, na verdade, que o dia de hoje, depois desta explanação da palavra, fosse o dia que a Igreja Batista Videira aprendeu a fazer missões, aprendeu que é parte do ID, aprendeu que o ID é para todos. Não adianta só orar, não adianta só dar dinheiro, é preciso participar com as nossas vidas, indo e fazendo discípulo por onde quer que nós estejamos. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele te incomode. Não entenda isso como uma praga, entenda isso como uma bênção. Que Deus incomode o seu coração todos os dias, todos os tempos, em todo momento, para que você possa fazer missões, para que você vá em encontro com aqueles que necessitam da palavra de Deus. Que hoje possa ter sido um dia de despertamento espiritual, e que apesar do dia 26 ser o dia de comemorar do missionário Batista, que o dia 28 possa ser o dia em que a Igreja Batista Videira em Santíssimo aprendeu que ela é parte de vida no IT, e por isso ela precisa ser um instrumento nas mãos de Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, obrigado por sua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor ainda fala conosco poderosamente. Obrigado, Deus, porque sua palavra é viva, eficaz, ela nos transforma, nos torna seres humanos melhores, nos torna mais parecidos contigo. E se olharmos quem éramos antes de te conhecer e quem somos após te conhecer, Pai, veremos que estamos bem melhores. E o porquê não desejamos isso para os que estão em nossa volta? Porque nos travamos. Senhor, incomode esse povo. Desperte esta igreja. Desperte, Pai, a cada um que está nos ouvindo, a cada um que ainda irá nos ouvir.
Desperte-os, Pai, para que eles venham entender que eles são partes dentro do ID, que eles são instrumentos. Um instrumento que não é utilizado, ele perde o seu valor. Um instrumento que não está na mão do seu Senhor será jogado fora, e naquele grande dia ouvirá a tão dolorosa frase: apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Ó Pai, desperta esse povo, essa nação, desperta as igrejas do mundo, Pai, para que elas possam ir, Pai, aonde é que elas estejam implantadas, Pai, aonde quer que elas estejam fixadas, que ali possa ser, Pai, o campo missionário dela, Pai, que elas possam ir incansavelmente por todos os lugares, por toda a vizinhança, por todas as comunidades, levando o seu evangelho puro, verdadeiro, libertador, e que pessoas venham se render a Ti, que pessoas venham reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E, Pai, que o Brasil realmente possa ser do Senhor, que as pessoas que aqui habitam realmente possam ter o Senhor como Deus, e que possamos repetir um dia: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Toma as nossas vidas em suas mãos, nos dê um final de domingo maravilhoso na sua presença, e que o Senhor venha nos abençoar a cada dia mais e mais com o seu Espírito sobre nós. Abençoa esse povo lindo, abençoa os lares aqui representados, abençoa o pastor desta igreja que está online, abençoa toda a liderança, abençoa, Pai, este povo que clama pelo seu nome, Pai, que eles possam Te adorar em espírito e em verdade, e que esta igreja seja conhecida como uma igreja missionária aqui em Santíssimo, aonde quer que ela esteja. Despeça esse povo em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, e até mais tarde, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Jesus, que vontade de nós. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre